Você falou agora do Ramon Dias, é porque o primeiro turno do Vasco foi muito ruim, né? Então, ele chega com 14 jogos disputados, 11 com Barbieri e 3 com William Batista. Até ali, o Vasco tinha conquistado 9 pontos. 9 pontos. 9 pontos. Ele chega e pega ainda contra Corinthians, 3-1, Atlético Paranaense no Rio, 1-0. Aí ele vence o Grêmio 1-0, o gol do Verratti, que é logo na estreia do Verratti. Aí ele faz com o Bragantino um jogo bom, empata de 1-1 e tendo chance para ganhar, inclusive. Aí você já olhava o Vasco e falava assim, mesmo quando perdeu pro Corinthians 3-1 pro Atlético Paranaense, falava assim, cara, esse cara já deu uma cara diferente. Pode dar liga a esse time, os caras já chegaram, já começaram a encorpar e tal. Aí assim, o Vasco fecha o primeiro turno com 16 pontos. Aí quem tá ouvindo vai falar assim, pô, peraí, Zé, tá maluco? 9. Ele somou 3 contra o Grêmio, 1 contra o Atlético, não fecha a conta. Com o Bragantino não fecha a conta. Sim, tinha um jogo atrasado. O jogo do América Mineiro, que foi disputado lá na frente, aquele gol do Jair lá na Independência, era do primeiro turno, que até o Vasco jogou muito mal, e aí os vascaínos ainda brincavam, falaram assim, esse jogo era aquele que era para ter sido disputado com o Barbieri, então por isso jogou mal, né? Então, jogou mal, não foi o Ramon, né? O Ramon tá isento disso. Mas com o Ramon, o Vasco conquistou 36 pontos, de 72 que ele disputou. Mas se o Ramon tivesse desde o início, o Vasco teria esse aproveitamento? Não sei, mas não teria tão baixo, porque talvez algumas peças não teriam vindo também desde o início com ele, né? Porque vieram na segunda janela, porque estavam sem contrato. O Medel estava jogando na Itália. O Medel não viria, por exemplo. E o Ramon Dias participou do processo de algumas contratações, E né? tem que participar. Sim. Nesse próximo ele tem. Ontem foi até a pergunta que eu fiz na entrevista coletiva do CEO. Eu falei, qual vai ser o papel do Ramon? Porque ele é um cara que conhece futebol pra caramba. Agora, sim, claro que ele vai errar e vai acertar, como eu acho que ele erra na insistência de querer o Praxedes. Tem que comprar o Praxedes. Não vale 26 milhões. Desculpa, o Praxedes não vale 26 milhões, na minha avaliação. 26 milhões é o preço que o Gustavo Scarpa, o Nottingham Forest, estava pedindo para liberar ele. O Gustavo Scarpa, o Praxedes, de olho fechado. Boa. Mas aí Manco. tem que saber, o Scarpa não quer voltar. Não, mas eu tô dizendo o preço. Ele pode não querer voltar, mas é o preço. Para trazer é isso. Bom, aí você vai pegar o Praxedes. 4 milhões e meio hoje que o Atlético está oferecendo para trazer o Scarpa. Então, não pode ser o mesmo do Praxedes. Praxedes você teria que pagar no máximo 2 milhões de dólares. Algo em torno de. Ele saiu como uma 10. joia, né? Ele é base do Fluminense. Mas Ele sub-13, cara. Sim, então, Na época do Botafogo, ele era o capitão do Fluminense. Mas ele não virou ainda esse jogador todo. Aí vai pro Bragantino, né, cara? E ele, O Inter, né, primeiro, depois Bragantino, E agora, vem pro Vasco. Não é novo ainda, né, garoto? acho que é 21 ou 22 anos que ele tem. Mas assim, eu não acho que vale essa aposta toda, mas enfim, ele vai errar e vai acertar. Ele não vai acertar 100%. Nenhum treinador acerta. Mas você tem que acertar mais perto do 100% do que dos 50% para baixo. Que aí o teu risco é minimizado, né? Foi isso que aconteceu, eu acho que com o Vasco. As primeiras contratações, né, quando tem toda a esperança da SAF, né? E aí vem alguns jogadores, aí eu falo até na minha opinião, estava até falando isso aqui hoje, né, que a gente conversando por uma parte lá. Pumita Rodrigues. Mas olha só, vamos analisar assim. Piton, Léo Pelé, Robson Bambu. O próprio Jair, né? Alguns você já sabia que dariam errado. O Robson a gente já sabia que ia dar errado. Robson Bambu. Robson tem uma bola. Qual é o jogo do Corinthians? É o jogo do Corinthians ou do Grêmio? Do Grêmio. Porra, a bola sobe, tá na área na disputa e tal, e tira, aí a bola vai pra lateral. Aí quando a bola vai no alto, eu tô narrando, eu falo assim, a bola vai nele. Vai dar ruim agora. E quando ela quica, ele bate meio de canela, ela sai pra lateral. Senhora. Cara, é aquela coisa assim, sabe aquele cara ruim da pelada? É claro que quem chega ao profissional, o cara não é ruim. Se botar na minha pelada, ele vai ser o melhor jogador em campo. Eu não estou dizendo isso, mas tecnicamente, no ambiente que ele vive, para um time do Vasco que precisava de jogadores que resolvessem, o Robson Bambu não estava no nível. A vinda do Puma Rodrigues, por exemplo, eu teria trazido o cara. Por quê? É um jogador jovem, você pagou 2 milhões nele de dólares, jogador de seleção uruguaia, você fala assim, cara, é um cara que eu posso investir. Porque no ruim, você faz igual o Pedro Raul. Empata ou aumenta um pouquinho, ganha um negocinho ali e livra do preju. O problema... mais caro, né? Sim, o problema é quando você compra um cara por 5 milhões de dólares e tem que vender por 2. Ele não te entregou em campo, porque se você está vendendo por 2, ele está em baixa no mercado. Sim. Você não teve retorno técnico, financeiro, aí senta no prejuízo. Então, assim, jogadores como, vou dar um exemplo, Robson Bambu, o próprio Alex Teixeira, que não conseguiu entregar numa Série B. Nossa, é verdade. O Capasso entra nessa aí também? É que a gente não conhecia mas o Capasso, o Orediano, Puma, esses caras, acho que para mim são apostas que valeriam a pena fazer. Sim. O Léo Pelé, você contrataria sim, pelo valor que foi? Não. Achei muito caro. 16 milhões de reais num zagueiro.
que é o Léo Pelé, é um bom zagueiro. O Piton, muito bom lateral esquerdo, tá bom. Ele vale 30 milhões de reais. Porque esse é o valor dele. As pessoas esquecem que o Vasco é sócio do Corinthians na operação. O Vasco tem 60% pagando 16%, ou seja, os outros 40% são do Corinthians pelo complemento. Sim. Então, se o Vasco pagou 60%, 16 milhões, cara, o Vasco vai conseguir reaver investimento. Ele tem cidadania italiana, ele foi pré-convocado uma vez para a seleção italiana, pode ser vendido, pode ir para o Genoa, ok, mas vai realizar um negócio superior a 5 milhões de dólares, ou 6, né, no caso, é para você avaliar o valor. Por isso que eu acho, teve dinheiro, teve, mas gastou errado. Concordo, Aí veio a segunda janela, teve que se desesperar, aí subiu o sarrafo da idade. O Pedro Raul eu contrataria. O cara era o vice-artilheiro pelo Goiás. Acho que ele foi mal utilizado no Vasco. Até era disputado, Fábio. Outros times aí da Série A também queriam o Pedro Raul. Eu tenho convicção, eu não posso ter certeza, eu tenho convicção que se o Ramon Dias fosse o treinador do Vasco no início do ano, o Pedro Raul tinha feito muito mais gols do que fez. Com certeza, pô. Com certeza. Porque você jogaria para ele. O Pedro Raul, existe assim, por exemplo, treinadores, e o Barbieri tem essa característica, de querer tirar algo diferente do jogador. O Pedro Raul não é um velocista, não é um cara de técnica aprimorada, ele é um definidor. Finalizador. É a última bola. Como é que ele fazia gol no Goiás? É só pegar, gente, eu não estou inventando. Aqui no YouTube tem. Bota lá, gols do Pedro Raul no Goiás. Era todo mundo servindo, o Elvis, os laterais do Goiás, servindo para ele. O contra-ataque também, né, bastante. Mas ele acompanhando o contra-ataque. Sim. O que ele faz? Que faz o Verratti com o Ramon Dias. Vai disputar a bola, a primeira bola no meio campo, de cabeça, faz pivô. Ele não tem essa característica para isso. Aí daqui a que ele chegue na área, ele não vai chegar afogado, com a língua para fora. Aí chegava sem perna, embrulhado, perdeu o gol, mas assim, quantas chances claras ele teve? Não foram tantas assim. Foi bom ele ter sido vendido? Foi. É que ele demorou a fazer gol, né? Claro. A torcida vai ficando porque cria expectativa. Agora, não vem. Bota ele num time que está organizado para jogar em função dele. Ele é isso. Não espere mais dele. Exato. Não tem como. Então, assim, algumas contratações, você fala assim, aí depois trouxe Juan Cruz, cara, que as pessoas esquecem. Do Santos, Juan Cruz, Carabarral. Nossa, é verdade. Aí tu manda embora o Nenê e traz o Carabarral. Aí, cara, tu fala assim, cara, numa boa, tá brincando. O próprio Michael que veio, isso eu já falei ao próprio Michael, e ele entendeu, a crítica foi construtiva. O Vasco traz o Michael, que em 2 anos antes estava em baixa. Na reserva do Santos, não fazia uma sequência de jogos, passou muito tempo no DM, muitas contusões em sequência. Não, mas aquele Maicon do São Paulo, aquele Maicon do Porto, quem garantia? Ninguém. O Michael, Fábio, tu tem uma... Não sei se tu vai lembrar, ele chega no Rio para fechar com o Flamengo, alguém descobre, a torcida faz um escarcel em Twitter, em rede social. Antes dele acertar com o Vasco? Antes dele ir pro Santos. Pro Santos, tá. Acho que ele foi pro Cruzeiro ainda, né? Aí o Ronaldo chegou e dispensou. Então, a torcida do Flamengo teve uma rejeição tão grande que ele pegou o avião e foi embora, foi para Minas. Foi jogar no Cruzeiro. Ele ia vir para chegar no Flamengo. Então, faz uns 2 anos. Mais ou menos isso. Porque aí ele foi pro Cruzeiro na virada da SAF. Ronaldo chega a rever vários contratos, o dele também falou: não dá para pagar isso não. O lateral jogou no Flamengo. Pará. O Pará. Todo mundo, botou todo mundo embora. Aí ele vai pro Santos. Aí ele começa e tal, machuca, aí fica um mês fora, volta e tal, enfim. Mas o Vasco precisava de um cara pronto, tanto que ele não joga no início. Ele vai jogar depois. E aí, claro que o treinador passa a confiança pro cara, aí veio o Medel, jogou do lado do Medel, o próprio Zé Gabriel começou a jogar bem. Aí trouxe aposta, o Serginho. Mas ele fez o gol. Mas é uma aposta. O Vasco estava numa fase que não podia mais apostar. Por que não contrataram o Paulinho, que foi destaque do Campeonato Brasileiro, artilheiro? E ele queria voltar pro Vasco. O Vasco não fez proposta para ele. Porque os últimos 2 anos dele foram ruins. Sim, ele veio de contusão. Por que o do Maicon eram bons e os dele ruins? Era a mesma coisa, 2 anos ruins. Só que pro Maicon serviu o argumento dele. Não, o cara já performou. Mas o Paulinho também tinha performado 2 anos antes dos 2 anos que ele estava machucado. Cara, e tu espera mais de quem, Fábio? Do Paulinho ou do Maicon? Paulinho é 97, claro. 97. Paulinho acho que é. Não, é 2000, eu tô confundindo. Não, Paulinho é 2000. 2000 ou 2001. 2001. Ele tem 22 ou 23 anos. 97 é Paquetá. Não. Então, assim, cara, era um cara que viria... Como é que o Atlético fez a operação? Ele tinha 6 meses de contrato com o Bayern, pegou ele por empréstimo, pagou acho que 300 mil euros, acabou o contrato, tchau e bênção, é do Atlético.
Porra, 300 mil euros. O cara meteu 20 gols no Campeonato Brasileiro. Imagina ele, Verratti. E sendo talvez o melhor jogador, Fábio. É ele e Suárez, você vai brigar ali e tal, mas, Suárez, cara, mas assim, onde eu quero chegar? Isso é um investimento. E com um risco grande de ter êxito. Uma chance boa de ter êxito. O Orediano é um investimento que é um risco. Que eu faria. Só que eu tô vendo um jogador que não. Diferentemente do Medel, que, porra, fez de tudo pra jogar, o outro botou gesso no braço e sumiu do momento decisivo. Faltando interesse, né? Ah, cara, pô, tá igual o Everaldo. O América Mineiro tinha um jogo pra fazer, ele pegou o avião e foi embora. Tá de brincadeira, né? Ainda aposta, né? Ainda aposta. Nossa, hoje eu tava fazendo um podcast lá com. Podcast não, o nosso programa, o Cancelados, e o Di Lopes, Santista, né, alucinado, que prometeu até o Pix pros caras. Ele explicou que não fez. Porque se fizesse, segundo os advogados dele, não teria nenhum problema com os clubes, né? O clube não seria punido nem nada, mas o jogador poderia sofrer uma punição. Ele preferiu não dizer ele que vai doar o valor que ele iria fazer de Pix, em cesta básica e tal. Mas onde que eu quero chegar? Ele disse que na véspera do jogo do Atlético Paranaense, o Marcos Leonardo chegou bêbado para viajar. Foi. Não existe isso. Jean Lucas também. Não existe isso. Não existe. E aí foi muito ignorante com o Alexandre Galo, que é o gerente lá do... Mas sabe o que acontece, cara? As pessoas acham que isso é normal. Pode. Normaliza, né? Não pode. Meu irmão, dá-lhe uma multa, rescinde, esculhamba. Afasta logo. Porra, irmão. Tira. Porque não vai acrescentar. Então, assim, existem coisas no futebol que são permitidas. Ele é garoto. Garoto nada. Dói no bolso dele pra ver se é garoto. Então, assim, o Vasco teve uma característica com o Ramon diferentemente dos outros que passaram. Só que deu tempo, mas, cara, foi até os 48 do segundo tempo para dar tempo, né? Vamos ver o que vem por aí no ano que vem. Espero que mais tranquilo. Só do Paulo Brax já estar demitido, né? Já começou bem. Já é um alento. Começou bem. Porque botar o cara que trouxe o Cacique Medina pro Internacional, montou aquele time para ser eliminado pro Globo. Mas olha só, ele não tinha nenhuma história que justificasse o cargo que ele ocupou num projeto como esse. Sim. Ele veio de um América Mineiro, fez um bom trabalho, ok. Aí ele foi pro Inter, onde ele não deixou saudade, foi eliminado pelo Globo do Rio Grande do Norte, trouxe o Cacique Medina. Ele saiu escorraçado. Escorraçado. Eu lembro do Baldassi, meu irmão, nossa senhora. Então, aí ele vem pro Rio, porra, com uma pompa. Né? Amarra, né, irmão? Amarra ferrada.